A gente continua tentando restabelecer o contato aqui com o Valdir Oliveira para falar sobre o lançamento do livro dele hoje à noite. Daqui a pouquinho a gente traz mais novidades para você, mas agora quem chega é a Márcia Zaru, porque na última coluna, no mês do aniversário de Brasília, a Márcia traz para a gente mais curiosidades sobre a nossa cidade, hoje falando do Zoológico de Brasília, queridinho de todo mundo, e de um ato de heroísmo que marcou a vida da nossa capital para sempre. Márcia, bom dia, bem-vinda. Eu já estou curiosa para saber mais sobre essa história. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Nova Brasil Brasília. Esse mês a gente fez uma cobertura muito especial para Brasília, para esse aniversário dos 65 anos. E o Zoológico de Brasília não podia ficar de fora, né? E aí eu trago uma curiosidade do nome do zoológico, que é Sargento Silvio Hollenbach. Por que esse nome dado ao sargento? Porque foi um dos primeiros heróis de Brasília. E a história é a seguinte: ele estava no zoológico em 1977 com a esposa e os 4 filhos, quando viu que uma criança, um garoto de 13 anos, havia caído no fosso das ariranhas. Ele não pestanejou, correu, se jogou dentro do fosso das ariranhas para salvar o garoto. E conseguiu realmente salvar esse menino. Só que ele levou mais de 100 mordidas dos bichos. Caramba. Ficou internado e morreu dias depois. Então foi um ato de bravura, de heroísmo, um dos primeiros heróis da nossa cidade, que é reverenciado com essa homenagem, dando o nome ao Zoológico de Brasília. Essa é a história do nome do zoológico. O zoológico é, como você falou, um queridinho da cidade, né? Quem Não, nunca? todo mundo tem, eu imagino, né? Todo mundo tem uma história, lembra de algum momento em que foi ao zoológico com a família, com a escola, e a gente vê que é uma tradição e um hábito que passa de geração em geração, né? Os adultos que crianças visitaram o zoológico fazem questão de levar os filhos, tem os piqueniques, as visitas noturnas guiadas, que são sensacionais também. Que É um lugar é, muito que especial. é fantástico, né? Você poder ver os hábitos dos À animais durante a noite, noite, né? é. Agora, durante o dia é um programa imperdível. Eu passei por lá, para quem está acompanhando pelo YouTube, fiz algumas imagens do zoológico, que é maravilhoso, que é um queridinho de Brasília e que foi inaugurado 3 anos antes da inauguração da capital, foi em 1957. Contam que JK ganhou de presente um elefante fêmea, a famosa Nelly, que fez história no zoológico. E aí acabou construindo o zoológico, que também passou a ser um local de diversão para os candangos que estavam aqui construindo e não tinham muitas opções de lazer, né? Então podiam ir ao zoológico. E aí tem histórias maravilhosas. A Nelly foi um símbolo da cidade. Inclusive tinha um supermercado antigamente aqui em Brasília que se chamava Jumbo. E na inauguração do Jumbo no Gilberto Salomão, as crianças puderam andar na Nelly, passear de Coisa. elefante. Levaram o elefante lá para o Levaram o elefante para lá, que botaram umas coisa. cadeirinhas assim na lateral e as Hã. crianças pequenas puderam dar uma volta de elefante. Então é uma coisa muito curiosa, né? Sim. Uma informação bem pitoresca da cidade. A minha irmã andou de Nelly. Eu não estava em Brasília, tinha viajado com os meus avós, mas a minha irmã pode dizer: olha, andei na Nelly. E aí a Nelly causou uma comoção quando ela morreu. Morreu velhinha no zoológico na década de 90 e causou uma comoção, né? Agora, o Fosso das Ariranhas, durante a minha infância, era um lugar temido por causa desse acidente que aconteceu ali. Hoje ele é todo protegido, com vidro, ninguém chega perto e tal. Mas antigamente ele tinha uma cerquinha muito baixinha, assim, que facilitava muito a entrada das crianças. Era um alambradozinho, assim, e as crianças podiam passar por ali, era mais fácil esse acesso e por isso acabou acontecendo também esse acidente, que vitimou o sargento, que é homenageado até hoje ali com o nome na entrada do Zoológico de Brasília. Tem uma estátua dele na entrada também, muito merecidamente. Então, Muito bom. essa é a história do nome
do Zoológico de Brasília. Sensacional. E eles fazem hoje no zoológico uma coisa muito legal que a gente volta e meia traz aqui, que é inserir a população, por exemplo, na escolha dos nomes, né, dos novos Faz votação, moradores, né? dos filhotes e tal, colocam as opções, abrem as enquetes. Isso é muito Todo bacana, mundo se sente né? meio integrante, né, ali cuidando de alguma forma dos bichos. As pessoas participam, né? E se apropriam do zoológico também. Isso é muito bacana. O Diego, a outra vez que eu falei do zoológico, lembrou de um triângulo amoroso dos macacos que teve lá, né? Capitu, A né? Capitu, o Otelo e o É. Eliseu, né? Que também foi final da década de 90, movimentou a cidade acompanhava como se fosse uma novela, né? A Capitu hoje vai trair o Otelo, vai atravessar, porque ela atravessava a nado a ilhazinha de onde ela ficava para encontrar o amante do outro lado. Então, todo mundo acompanhava essa novela, acompanhava como se fosse com capítulos, como se fosse uma novela. A imprensa cobriu. Então, o zoológico tem muito charme, tem muita história e tem essa coisa mesmo da participação das pessoas, do brasiliense, que pode usar aquele espaço para fazer piquenique. Antigamente, quando eu era pequena, muita gente comemorava o aniversário no Zoológico de Brasília, as crianças reuniam ali a turminha, fora os passeios de escola também, né? Então, é uma das preciosidades da nossa cidade, tinha que estar nesses 65 anos aqui contemplado na coluna Nossa Cidade. Muito legal. Márcia Zaru, eu estou aproveitando esse mês do aniversário de Brasília, de 65 anos, para turistar na cidade que a gente vive. Ah, que Isso delícia. é maravilhoso. Eu queria recomendar isso para todos os nossos ouvintes. No feriado do 21 de abril, eu passei uma noite num hotel aqui em Brasília com a família e é super gostoso, porque ali no lobby do hotel eu ficava ouvindo pessoas de Uberlândia, gente de Goiânia, que veio para Brasília passar o feriado, e eu ficava ouvindo aquelas impressões das pessoas de fora sobre a nossa cidade. E tô lembrando disso porque tinha um grupo grande ali, uma família que tinha mais de uma família núcleo, tinha mais gente ali, que estavam justamente indo para o zoológico, ali esperando o Uber para ir para o zoológico. Depois eu atravessei a rua ali no Eixo Monumental, andei de patinete, esse patinete elétrico que eu não tinha andado ainda. Fui naquela pracinha ali. Tem nome aquela praça, Márcia Zaru, que o BRB ajudou a financiar ali? Na frente da Torre de TV? Exatamente. É o Burle Marx. Jardim de Burle Marx. Jardim de Burle Marx, muito E bem. tem umas esculturas do Amílcar de Castro ali que estão provisoriamente, não vão ficar para sempre, que eu acho uma pena, porque são belíssimas e dão um astral muito bacana ali para o local. Tem as fontes, tem laguinho, espelho Isso, d'água. foi muito legal. Passei por ali tudo, como se fosse um turista nato, viu, Ariane Bittencourt? E aí, esse fim de semana, fui no Pontão, que fazia tempo que eu não ia também, que é um lugar, outro lugar Maravilhoso. queridíssimo. Andei de barco lá, tem Barco um barco pirata, pirata. eu vi. Fui Ah, lá que com meu legal. filhinho. Eu tava me sentindo assim um turista, um estrangeiro em Brasília Mas você esses sabe dias, que viu? essa é uma dica muito boa mesmo para os nossos ouvintes, assim, aproveitar um fim de semana ou um feriado para turistar na cidade, para explorar esses lugares. E você vê, no feriado da Páscoa, de quinta-feira a domingo de Páscoa, foram 40 mil pessoas no Zoológico de Brasília. É gente pra caramba, né? E Muito. agora eles estão com uma política também de entrar de graça aos domingos e feriados. Tem transporte de graça também das regiões administrativas para cá. Então é muito bacana, é uma coisa que a gente tem que recomendar mesmo. Muito bom. Minha próxima parada vai ser o Catetim, que eu já fui quando era criança, com a escola, e quero levar agora meu filho. Vai ser um momento muito bacana também. E o Catetinho tem um museu muito bonito, muito legal, que mostra como era a vida ali antes, né, na construção de Brasília, como o JK ficava instalado. Então tem o quarto dele ali preservado, tem fotos, tem muitas fotos, e tem a fonte que foi a grande inspiração de Tom e Vinícius para compor Água de Beber. Então ali do lado também vale a pena dar uma esticadinha para o lado ali para conhecer essa famosa fonte, inspiração desses gênios da nossa música popular brasileira. Márcia Zaru, muito obrigada por hoje, uma boa semana para você, até segunda que vem. Gente, uma excelente semana, um ótimo feriado nessa semana, que temos aí uma semaninha mais curta também, e mesmo que a semana seja difícil, que seja maravilhosa. Maravilhoso.